A ministração da palavra de Deus, Evangelho de João. Eu quero estar lendo aqui o Evangelho de João, seu capítulo 16, seu versículo 32. Como eu amo o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, ele tem duas correntes de pensamento, que é a fé mais a vida eterna. Você crê, você tem a vida. Você crê no Filho, você tem a vida eterna. Mas hoje eu quero falar sobre o Deus de paz. Nosso Deus é um Deus de paz. E aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 16, no 31, Jesus fala assim: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E você pode declarar no dia de hoje: em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Se tem uma promessa que Deus, alguma das promessas que Deus nos fez, uma é essa: eu não vos deixo, eu não vos abandono, eu não vos deixareis, eu não vos abandonareis, eu estou com vocês todos os dias da sua vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso para que nós possamos prosseguir. Eu disse hoje aqui no nosso programa e reitero: paz é mais do que ausência de conflito, paz é a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus de paz. Filipenses 4,9 fala assim: o Deus de paz será convosco. Ele é um Deus de paz. E Jesus aqui falando acerca da sua hora, acerca da hora que era chegada, em que ele seria preso, em que ele seria julgado, condenado, crucificado e morreria com aquela morte de cruz. Ele falou aqui para os seus discípulos: vocês creem agora, porque ele estava falando abertamente. Ele não estava falando mais por parábolas para os seus discípulos, mas ele estava falando abertamente. E Jesus, ele falou assim: eu saí do Pai e vim ao mundo, mas outra vez agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Sabe por que o seu coração hoje precisa ter paz? Porque ainda que você esteja vivendo muitos conflitos, ainda que você esteja vivendo muitas dificuldades de todas as ordens, Ele é um Deus de paz que quer encher você de paz. E quando a paz de Deus vem, a Bíblia diz que ela é uma paz que excede o nosso entendimento. A gente nem entende. A gente está passando por problemas, a gente está passando por dificuldades, seja em casa, seja no trabalho, seja na vida afetiva, na vida profissional, na vida financeira, seja em qualquer área da sua vida. Você está passando por dificuldade, você está passando por conflitos, você está passando por adversidades, toda a vida você está em paz. Sabe por quê? Porque você confia nele, porque você olha para ele, porque você depende dele, você faz a sua parte e sabe que ele vai fazer a dele. Então Jesus aqui ele fala assim: é chegada a hora e já se aproxima, vocês vão ser dispersos, e cada um vai para sua casa e vão me deixar só. E foi o que aconteceu. Quando Jesus foi preso ali, os discípulos foram dispersos. Em Atos dos Apóstolos, pós-ressurreição de Cristo Jesus, quando a igreja foi perseguida, a igreja foi dispersa. E eu imagino como foi difícil para aqueles primeiros discípulos, esses os 12 e os primeiros de Atos dos Apóstolos, levar a bandeira do Evangelho adiante. Mas eu quero falar algo para você, e algo para que a Bíblia diz para mim e para você também. Eles tinham paz no seu coração. Jesus falou assim: eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E como eu comecei no caminho inverso, ele venceu o mundo para que nele nós fôssemos mais do que vencedores. Quando Jesus foi preso, crucificado e morto, os discípulos ficaram desnorteados. Judas, aquele que o traiu, se suicidou. Pedro, aquele que disse: aonde o Senhor for, eu irei contigo, até a morte, se preciso for.
Pedro negou 3 vezes, como Jesus havia predito. E os demais o abandonaram, os demais fizeram isso, foram para suas casas. À exceção de João, o escritor desse evangelho, que prosseguiu até os pés da cruz juntamente com Maria, ali, a sua mãe, a mãe de Jesus. Mas os demais foram dispersos. Então eles ficaram perturbados. Tanto é que quando Jesus ressuscita, quando Jesus ressuscita dos mortos e Maria Madalena o vê e o encontra, Maria Madalena vai e conta para os seus discípulos. Eles estavam tão atordoados que eles não podiam nem acreditar. Tanto é que Tomé falou assim: se eu não ver, se eu colocar a mão nos cravos, eu não vou crer, eu não vou acreditar. E Jesus, ali naquele contexto pós-ressurreição, então, após a sua ressurreição, nós vamos ver isso lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, Jesus se apresenta para eles ali, Jesus faz uma declaração: paz seja convosco. Sobretudo que Jesus queria trazer para eles naquele momento de perturbação, naquele momento de aflição, naquele momento de dúvidas, era trazer paz para eles. Aleluia. Jesus entra, se apresenta no meio deles já ressuscitado e diz: paz seja com vocês. E lá em Lucas 24:37 fala assim: e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eles achavam que era um espírito, eles acharam que era um fantasma. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus estava ali ressuscitado na presença dos seus discípulos. Então eu quero falar algo para você hoje. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre, passado, presente e futuro. Um Deus ressurreto, um Deus que ressuscitou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, está vivo. Tanto é que nós lemos isso na Bíblia. Ficou 40 dias aqui ressurreto e depois ascendeu, subiu aos céus. Tanto é que o anjo perguntou: por que vocês estão aí olhando para cima? Por que vocês estão aí parados olhando para o alto? Da mesma forma como vocês viram ele subir, vocês vão ver ele voltar. Jesus está vivo, ressurreto, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, e ele vai voltar. Você está preparado? Ele voltará. Você está preparado? Entenda uma coisa de uma vez por todas: aquilo que nós vivemos aqui na terra são coisas temporais. As promessas de Deus são eternas, são atemporais. Então eu não sei qual é o teu conflito hoje, eu não sei qual é a tua adversidade hoje, mas o que eu sei, eu te dou. Eu conheço um Deus que é vivo, ressurreto, verdadeiro, poderoso, amoroso. Um Deus que verdadeiramente olha para mim e para você. E se você o buscar, você irá encontrar. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a você. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor e Ele vai te responder, e Ele vai livrar você dos teus temores, porque Ele é um Deus de paz. Quando você orar, quando você clamar, Ele vai ouvir, Ele vai responder. E ainda que a circunstância não mude num primeiro momento, mas a paz que excede todo entendimento vai guardar os teus sentimentos e o teu coração, para que você tenha decisões sábias, para que você tome atitudes corretas, para que você seja dirigido pela mão de Deus, pela presença do Espírito Santo, pelo norte que a Bíblia Sagrada vai te dar. Por que você está perturbado? Por que tais pensamentos estão subindo ao vosso coração? Que pensamentos são esses? Que pensamentos são esses? Por causa de tais pensamentos, pessoas hoje estão morrendo. Por causa de tais pensamentos hoje, pessoas estão tirando a própria vida. E eu quero falar algo para você. O que Deus pensa de mim, o que Deus pensa para você, são pensamentos de paz e não de guerra. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, acerca de vocês. Jeremias 29:11, pensamentos de paz
e não de mal. Eu bem sei os planos que determinei para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos de fazê-los crescer, planos de fazê-los avançar. Não retroceda, olha para Deus, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Clama a mim, diz o Senhor, e eu vou responder. Clama a mim e eu responderei. Então, Jesus nos disse isso, disse aos seus discípulos e diz para mim e para você hoje, para que em mim, nele, em Jesus nós tenhamos paz. Paz é mais do que ausência de conflito. Paz é a própria presença de Deus, porque Ele é o Deus de paz. Ele é o Deus da paz. Aquieta o seu coração, saiba que Ele é Deus. Aquieta o seu coração, saiba que Ele é o Senhor. Deus muitas vezes Ele vai te surpreender, Deus muitas vezes Ele vai me surpreender. Como Ele surpreendeu aquela multidão, que estavam famintos, estavam cansados, olhou para os seus discípulos e falou, dê-lhes voz de comer, vocês mesmos alimentem. Senhor, mas não temos como, olha a multidão, são 5.000 pessoas, o que vocês têm aí? Temos 5 pães e 2 peixinhos, o pouco para Deus é muito, vale a tua intenção, e Deus vai suprir, vai surpreender, vai prover, porque Ele é Deus. Eu não sei se é a sua vida afetiva, eu não sei se é a sua vida financeira, eu não sei se é a sua vida familiar, eu não sei se é a sua vida profissional, eu não sei se é a sua vida ministerial, mas eu sei que existe um Deus que se importa com você. E Ele é um Deus de paz. E Ele fala aqui no contexto de João 16, até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra, para que a vossa alegria seja completa. Senhor, nós te pedimos hoje a tua paz. Deixe-nos a tua paz, Senhor, a paz que só o Senhor pode dar, mesmo em meio a esses conflitos, mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo em meio a essas adversidades. Nós cremos num Deus que é um Deus de paz, nós cremos num Deus que é um Deus de toda consolação, nós cremos que Tu és um Deus que nos ouve e nos responde, nos livra dos nossos temores. Por isso nós queremos levantar um clamor a Ti, colocar as nossas petições diante do Senhor, crer, confiar e declarar que o Senhor é conosco, não nos deixa, não nos abandona, e é em Ti que nós obtemos a vitória hoje, em nome de Jesus.